Usando um Apple Watch na corrida, será que funciona? Será que é bom? Vamos lá. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu vídeo contando um pouco da experiência do Apple Watch em corrida, mas leva em consideração que eu estou na versão mais atual do sistema operacional do watchOS, que é o watchOS 9.0. Nessa nova geração a gente teve bastante coisa legal, principalmente relacionado à corrida, então eu vou fazer um vídeo aqui hoje contando um pouco da experiência de como é correr usando um Apple Watch, para atividades físicas. De modo geral, eu já vou adiantar aqui sobre outros esportes e tudo mais, que funciona muito bem, seja para treinos de força, por exemplo, academia, seja para treinos de bike, por exemplo, que ele pega o sinal de GPS e consegue colocar velocidade, ritmo, essas coisas todas, seja, sei lá, yoga, dança, tem zilhões de treinos no Apple Watch e com certeza se você já tem um, é bem provável que você já tenha experimentado esse tipo de coisa. Mas eu vou focar aqui na corrida porque essas mudanças são muito legais e era o tipo de coisa que a gente só via em relógios esportivos, como por exemplo o Coros Pace 2 ou o Garmin 245 ou sei lá, smartwatches da Garmin, smartwatch da Coros, que tem um público muito bem definido neste público esportista. Então assim, vou passar aqui sobre o ponto de corrida, que é o que eu mais tenho relação, que é o que eu mais gosto de fazer, mas sempre vale lembrar que o Apple Watch funciona com vários outros esportes e funciona muito bem com outros esportes. Então se você, sei lá, não quer comprar um Garmin, não quer comprar um Coros e, sei lá, ainda está nessa fase iniciante, intermediário da corrida, eu acho que pode sim fazer muito sentido você usar o seu Apple Watch aí para corrida. Vamos lá falar um pouco mais em outra câmera aqui, em outro ângulo, que eu consigo mostrar melhor todas essas telas, todas essas informações. Bom, vamos lá. Essa aqui é a tela do Apple Watch 6. Você pode acessar a tela de exercícios pelos aplicativos aqui, que é o jeito que eu costumo fazer. Ou então você pode, sei lá, adicionar algum atalho nas complicações aqui da sua Watch Face. Por exemplo, você vai para a mesma tela de exercícios. Aqui, como eu comentei, você tem uma seção de esportes e é bem grande essa lista. São muitos esportes, alguns aqui eu nunca nem vi, nem ouvi falar, mas eu deixo aqui sempre os que eu mais gosto, que é corrida ao ar livre, bicicleta ao ar livre e corrida interna, né, que é corrida em esteira. Aqui no corrida ao ar livre, vocês percebem que se eu clicar, ele já vai começar aqui aquele plano, né, que eu coloquei aqui, 7 km e 50 minutos. Só que se eu apertar aqui nesse botãozinho, eu tenho aqui as metas, que eu posso personalizar do jeito que eu quiser. Então, no caso aqui, ó, eu tenho um marcador de ritmo, eu vou entrar em detalhes em cada uma dessas aqui. Eu tenho o personalizado, que também é legal para fazer intervalado, mas eu tenho os clássicos, distância, então eu posso correr 5 km aqui e pronto, é isso. E eu também posso ir por tempo ou sem meta. Eu posso criar aqui, na verdade, o exercício que eu quiser. Então tem aqui, ó, sem meta nenhuma, com calorias, distância, tempo, marcador de ritmo e o personalizado. Vão aqui no personalizado, que eu acho que é o mais interessante no final das contas para quem faz corrida. Porque, saca só que legal, eu tenho na minha planilha de treinos alguns treinos de tiros, né? Então é 1 km de aquecimento, então eu posso colocar aqui tempo, distância, sem meta ou ignorar, né, o aquecimento, e eu coloco aqui a distância de 1 km. Depois, ele vai repetir isso aqui 10 vezes. Então, eu tenho um treino de 400 metros com recuperação de 1 minuto. E aí, eu posso adicionar etapas dentro dessa repetição. Então, por exemplo, eu tenho aqui um treino de distância de 400 metros, mas eu poderia fazer um tempo de, sei lá, 10 minutos, que é uma coisa interessante aqui. 10 vezes de 10 minutos correndo e tal... correndo, no final das contas, né? E aí eu posso incluir ou alterar este intervalo. E eu acho legal que à medida que eu vou criando aqui, ele vai, à medida que eu vou adicionando aqui os intervalados, ele vai criando um treino específico. Inclusive eu posso colocar um título aqui, desaquecimento, alguns ajustes e tudo mais, isso é bem legal. Mas o que eu queria comentar é que esse bloco de treino personalizado fica aqui. Então eu posso repetir esse bloco personalizado sempre que eu quiser. Outra coisa que eu posso fazer é criar um outro personalizado. Esse aqui, por exemplo, é uma sugestão. Treino de 200 metros, recuperação, 400, recuperação, 800 e recuperação. Então, eu tenho todas essas possibilidades. E assim, vocês viram que esse treino personalizado vira um bloco aqui dentro. Aquele outro que eu criei vira outro bloco. Então, eu posso só clicar nele que ele já começa o treino
E isso é bem legal. Outra coisa bem bacana desses treinos aqui é o treino de marcador de ritmo. E por que é legal? Porque geralmente você quer concluir uma distância em um determinado tempo e ele já faz aqui automaticamente para você. Então eu tenho aqui 7 quilômetros, sei lá, vou fazer 5 quilômetros, que era a minha meta do início do ano aí, em 35 minutos. Abaixo de 35 minutos, na verdade. Vou colocar 32 minutos. Para poder bater o meu recorde. Então eu tenho que correr no ritmo de 6,24 por quilômetro. Dou um OK aqui e ele já cria, e enfim, ele já coloca essa meta aqui para eu poder acompanhar. E aí eu tenho os alertas, então a cada, sei lá, posso colocar um alerta de ritmo, de batimento cardíaco, de cadência, de potência, de tempo, ou das parciais. Eu gosto de ver parcial a cada quilômetro, então já tenho aqui de forma fácil. E eu também tenho as visualizações de exercício. Antes de entrar aqui na visualização de exercício, deixa eu só dar uma olhada aqui também na de bicicleta, porque também dá para colocar, bike é outro esporte que eu gosto de fazer, então dá para você colocar aqui distância, tempo, caloria, enfim, dá para você fazer aqui do mesmo jeito, tá? Inclusive personalizado, aquecimento e tudo mais. Quem usa sensor de potência pode ser legal você fazer isso aqui, então fica aí a dica para vocês. Mas vamos voltar lá para a parte de corrida, porque eu quero mostrar para vocês a tela, que é muito legal. Então aqui, ó, em visualização, eu estou no bloco, né, de tempo, distância 5 km e 32 minutos, e aqui eu tenho visualização de exercício. Quando você iniciar um exercício, é assim que a tela vai ficar, tá vendo? Então eu tenho aqui a tela com o marcador de ritmo, tá vendo? Que eu posso ter um pouquinho para frente, que eu estou adiantado em relação ao ritmo que eu quero, ou se está no vermelho, eu estou atrasado em relação ao ritmo que eu quero. E aí eu posso editar aqui, colocar outros campos aqui. Então aqui, por exemplo, ó, na visualização de exercício eu tenho o ritmo médio, o ritmo atual e a distância percorrida. Na segunda, nas métricas, eu tenho tempo, distância, ritmo médio e batimento cardíaco. Aqui nas métricas 2 eu coloquei tempo de contato com o solo. Então eu posso personalizar aqui do jeito que eu quiser, tá? Oscilação vertical, então se eu estou indo mais para o alto do que para frente, né? Tem que ter um equilíbrio bom entre isso e o meu ritmo atual. A outra tela é de zona de batimento cardíaco, isso é muito bacana para quem treina usando batimento cardíaco ou percepção de esforço, né? Que é muito interessante também, então eu posso só incluir aqui. E eu tenho também as parciais. Eu não gosto de ver parcial porque, como eu falo, a cada quilômetro ele já atualiza, então para mim não é tão vantajoso aqui, né? Eu deixo só o segmento. Tem também elevação, eu sempre corro num ambiente muito plano, então não faz muita diferença para mim, mas é legal você ter altimetria aí já direto no pulso. A potência, estou tentando entender como que é a potência ainda para mim. Para mim é sempre um cálculo médio, não consigo ainda ter a noção a percepção, né, de potência que eu estou gastando no treino e tal. E tem também o círculo de atividades que eu deixo inutilizado porque eu prefiro olhar de outra forma, né? Mas eu acho essa tela aqui, ó, de ritmo médio, né, muito fácil de visualizar o ritmo que eu tô. Isso é muito bacana. Eu mostrei a tela aí no marcador de ritmo, né? Eu mostrei as telas no marcador de ritmo, mas se você vai para um personalizado, por exemplo, você também tem as mesmas possibilidades, tá? Então você tem aqui a tela padrão para quando você começar aquele tipo de treino, mas você também pode colocar aqui do jeito que você quiser, fazer as mudanças aqui do jeito que você quiser. Deixa eu personalizar um aqui de métricas para vocês verem todos os dados disponíveis. Por exemplo, eu tenho aqui a distância, né, a duração total. Tenho também a distância, e aí distância total, segmento, parcial. Deixa eu ir do início, né, que é mais fácil. Mas vamos lá. Batimentos cardíacos, máximo de batimentos, média de batimentos, cadência. Eu tenho também calorias, só uma percepção, não gosto de seguir isso aqui. Comprimento de passo, distância, duração, elevação, oscilação vertical, potência, ritmo, nossa, não acaba, né? Tempo de contato com o solo, e é isso aqui. Eu tenho todas essas métricas para escolher e adicionar aqui na tela de métricas personalizada aqui do jeito que eu quiser. Isso é bem bacana, é bem completo. Então, basicamente, essas aqui são as telas do Apple Watch, seja para corrida, seja para bike, e eu tenho gostado bastante de usar, estava gostando bastante de usar dessa forma, porque eu tenho uma percepção muito bacana de como o meu ritmo, como o meu treino está indo com base na planilha que eu tenho que entregar, né? A planilha está lá, eu tenho que entregar os treinos para poder finalizar aí, então fica aqui um pequeno review, um pequeno overview de como é toda a parte de exercícios aqui no Apple Watch.
Beleza? Estou usando aqui o Apple Watch Series 6, mas funciona para qualquer Apple Watch com o WatchOS 9.0. Bom, e aí, gostaram? Poxa, eu acho que foi uma grande atualização do WatchOS 9 para corrida especificamente, falando aí de tempo de contato de solo, elevação vertical, sei lá, zonas de batimento cardíaco, pace, tem muita coisa legal que, como eu falei antes, só estava disponível em relógios tipo Garmin, tipo Coros, que são mais focados mesmo em atividades físicas. Bom, eu gostei pra caramba. Se você tem um Apple Watch, atualize. Se você ainda não tem um Apple Watch e estava pensando aí se vale a pena comprar ou não para atividades físicas, dá uma olhada nos links que eu estou deixando aqui na descrição. Vou fazer uma seleção aqui de relógios que eu considero interessantes para você comprar dentro da linha de Apple Watch, né? Porque, por exemplo, eu estou usando aqui o Apple Watch Series 6, mas o Series 5 também funciona, o Series 4 também, que também receberam essa atualização do WatchOS 9. Eu acho que assim, a partir do 5 já é muito bom. Então o 5, o 6, o 7, o 8 e o SE de segunda geração são muito bons. O SE de primeira geração eu não acho tão legal assim, e antes do 5, ou seja, o 4, o 3, o 2, eu nem sei se vende mais, mas enfim, antes do 5 eu já não acho que são muito interessantes não, tá? Eu acho que a partir do 6 a gente tem uma vida útil de bateria, de recursos e tudo mais que fazem mais sentido em relação a outros equipamentos. Então fica aqui as minhas recomendações para vocês. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Eu volto depois com mais dicas de tecnologia, então se inscreve aí para não perder nada. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.